Você se doou, você acreditou, você ficou, mesmo quando tudo dentro de você implorava para fugir. Mas agora acabou. Acabou o ciclo de culpa. Acabou o silêncio. Acabou o medo, disfarçado de amor. Este vídeo é para quem cansou de viver uma guerra dentro de casa e dentro da própria mente. Aqui, você vai encontrar os 20 passos que te reconectam com sua dignidade, sua força e sua liberdade. Você não está sozinho. Você não está quebrado. Você está renascendo. Assista até o fim. Um passo de cada vez você vai se reconstruir. Reconheça que foi abuso. Nome ao que te feriu. Você passou tanto tempo tentando justificar o injustificável que começou a duvidar de si mesmo. Achou que era só um temperamento difícil, que ele ou ela estava passando por uma fase, que o problema era você, sensível demais, carente demais, exigente demais, mas, deixa eu te dizer com todas as letras, não era amor, era abuso. Você foi manipulado ou manipulada, diminuído a silenciado ou silenciada. Te fizeram acreditar que você estava louco, quando na verdade estava sendo controlado. O primeiro passo para reaprender a viver é parar de amenizar a dor com desculpas. Dê nome ao que te feriu. Diga em voz alta: eu vivi um relacionamento abusivo. Não porque você quer se vitimizar, mas porque precisa se libertar. Enquanto eu vou continuar chamando o inferno de amor complicado, vai continuar preso no fogo, e pior, vai acabar repetindo a história com outro rosto, outro nome, mas com a mesma dor. Quando você reconhece o que viveu, você recupera sua visão. Você limpa o espelho da alma e volta a enxergar quem você realmente é. E mais importante, você começa a entender que nunca foi amor que doeu tanto assim. Foi controle, foi medo, foi abuso. A verdade dói, mas também liberta se você teve coragem de encarar essa verdade. Continue. Os próximos passos vão reconstruir o que tentaram destruir em você. Aceite que você vai sentir falta. Mas isso não significa que era amor. Sentir falta de alguém que te fez mal pode parecer contraditório, mas é mais comum do que parece. E a verdade dolorosa é que você não sente falta da pessoa em si, mas do que ela prometia representar: amor, segurança, afeto. O abusador ou abusador alimentava sua mente com migalhas de carinho, criando um ciclo vicioso entre dor e alívio. Quando você saía machucado ou machucada, ele ou ela te envolvia de novo, como se fosse a única fonte de amor no mundo. Isso vicia, isso confunde. E é por isso que, mesmo longe, você sente saudade. Mas não se engane, isso não é amor. É abstinência emocional. É o seu sistema nervoso tentando se adaptar ao silêncio depois de tanto barulho. É o vazio que fica quando a manipulação acaba. Você não precisa sentir culpa por sentir falta, só precisa entender que esse sentimento não é sinal de amor verdadeiro. É trauma disfarçado de apego, e vai passar. E quando passar, vai dar lugar à sua verdadeira força. A saudade é passageira, mas sua liberdade é eterna. Não desista agora, continue assistindo, você está mais perto da cura do que imagina. Corte tudo, contata o fim, precisa ser. Fim de verdade. Você não vai se libertar de um relacionamento abusivo enquanto mantiver pontes abertas com quem te feriu. Isso é como tentar curar uma ferida, enquanto alguém continua tocando nela todos os dias. Ver stories, deixar o número salvo, responder mensagens por educação, tudo isso é auto-engano. O abusador sabe que qualquer acesso, por menor que seja, é uma oportunidade para continuar te controlando emocionalmente. Às vezes ele ou ela volta com palavras doces, pedidos de desculpa ou até promessas de mudança. Mas são armadilhas. Cara, mensagem respondida é uma recaída emocional, é como dar uma chave para quem te trancou. Se você quer se curar, precisa romper. Bloquear, silenciar, excluir parece radical, mas é necessário. Você precisa desse espaço limpo para respirar, se reconectar consigo mesmo ou mesma e reconstruir sua dignidade sem interferências. Romper é libertar. Proteja sua paz, como quem protege a própria vida. Continue até o fim. A sua reconstrução começa no silêncio. Reaprenda a se ouvir. Sua voz foi calada por tempo demais. Quando você vive um relacionamento abusivo, sua voz vai sendo sufocada. Aos poucos, até você esquecer como é confiar em si mesmo ou mesma. Suas vontades foram invalidadas, seus sentimentos foram tratados como exagero. Suas escolhas, sempre questionadas. Com o tempo, você para de se ouvir. E isso é perigoso, porque se você não se escuta, outra pessoa faz isso por você, e geralmente com intenções destrutivas. Agora é o momento de se reconectar com a sua Pergunte-se todos os dias: o que eu penso sobre isso? Como eu me sinto?
o que eu quero. No começo, pode parecer estranho, até desconfortável, mas essa prática constante devolve sua autonomia. A cada pensamento respeitado, você retoma o controle da própria história. Você se torna protagonista da sua vida de novo. Ninguém mais decide por você. Ninguém mais te diminui. Você volta a existir, inteiro a, livre, autêntico, autêntica. Recupere sua voz, ela é seu escudo e sua bússola. Fique comigo até o fim. Você está redescobrindo o poder de ser quem é. Reconstrua sua identidade. Você não é o que fizeram com você. Uma das maiores feridas de um relacionamento abusivo é a destruição da sua identidade. Você começa a se ver pelos olhos do abusador insuficiente e inadequado à difícil do amar, e isso é mentira. Foi uma construção manipulativa, feita para te manter submisso ou submissa. Mas agora que você saiu, precisa desfazer essas distorções. Precisa se olhar no espelho sem enxergar os rótulos que te colaram. Quem é você sem a dor? Quem é você quando ninguém te diminui? No começo, é assustador, porque a verdade aparece crua. Você percebe quantos sonhos abandonou, quantas versões suas engavetou para caber no que o outro exigia. Mas essa descoberta é também libertadora, porque no meio dos escombros, você encontra a sua essência. E aí começa a reconstrução. Tiolo por tiolo, escolha por escolha. Você vai refazer a imagem de si mesmo ou mesma. Uma imagem que finalmente faz justiça à sua grandeza. Você é maior do que tudo que te destruíram. Continue assistindo a cada passo, você está mais próximo ou próxima de si. Entenda que culpa não é amor. É ferramenta de controle. Se sentir culpado ou culpada por sair de um relacionamento abusivo é uma das maiores provas de como você foi manipulado ou manipulada. A culpa que você sente foi plantada ali, aos poucos, em pequenas doses, até virar um veneno silencioso. Se você me amasse de verdade, não faria isso comigo. Você está exagerando, está sendo injusto ou injusta comigo. Frases assim parecem inocentes, mas são armas emocionais. O abusador inverte tudo. Ele ou ela erra, mas faz você se sentir culpado ou culpada. Te machuca, mas te convence de que você mereceu. Isso mina sua autoconfiança e confunde seu senso de justiça. Mas aqui vai a verdade. Quem te ama de verdade não faz você se sentir errado ou errada por se proteger. Amor de verdade acolhe, não tortura. A culpa não é sua por ter sido ferido ou ferida. A culpa não é sua por ir embora. Se culpar por se salvar é o mesmo que se punir por ter sobrevivido. Você não deve nada a quem te destruiu. Liberte da culpa e continue comigo. Você está se curando com cada palavra. Fortaleça seus limites. Eles são um antídoto contra novos abusos. Depois de sair de um relacionamento abusivo, uma das primeiras coisas que você precisa reconstruir são os seus limites, porque, na verdade, eles foram desfeitos lá atrás. Quando você deixou de dizer não, quando tolerou demais, quando engoliu o que te machucava por medo de perder. Limites não são barreiras contra o amor, são proteções contra a dor. Quando alguém se aproxima e tenta invadir o seu espaço, é o seu não que vai te manter seguro ou segura. Dizer não é um ato de amor próprio. E se alguém se afasta por causa disso, essa pessoa nunca mereceu estar perto. Reaprender a dizer não vai doer no começo. Pode gerar culpa, desconforto. Mas com o tempo, você vai perceber que é libertador. Limites são sua forma de dizer ao mundo: eu me respeito. E quem te respeita, respeita os seus limites. Aprender a dizer não é o primeiro passo para dizer sim a você mesmo ou mesma. Continue. O próximo passo pode mudar sua vida. Identifique os gatilhos. Eles são ecos do que te feriu. Você já se sentiu mal de repente, com uma frase ou gesto que parece pequeno, mas te afeta como uma avalanche. Isso é um gatilho emocional. É a sua mente reagindo a traumas antigos, revivendo momentos que ainda não foram curados. Em um relacionamento abusivo, muitos desses gatilhos são plantados em silêncio. Um olhar, um tom de voz, um silêncio prolongado, tudo pode acionar memórias de medo, dor ou abandono. Reconhecer esses gatilhos é fundamental, porque enquanto você não os enxerga, eles te controlam. Mas quando você os entende, você retoma o poder. Em vez de reagir no automático, você escolhe, você respira, você se cuida. Identificar o que te machuca é o primeiro passo para se proteger. Não é fraqueza, é sabedoria emocional. Você não é o que te disparou. Você é quem decide o que fazer com isso. Fique comigo. Cada passo é uma cura que você merece. Se cerque de pessoas que te valorizam. Solidão também é cura. Depois de sair de um relacionamento abusivo, é comum sentir-se sozinho ou sozinha, mas entenda, solidão, nesse momento, é espaço. Espaço para respirar, para sair ouvir. A ser.
Não corra para preencher esse vazio com qualquer companhia. Você não precisa de gente por perto. Você precisa de gente que te respeita, que te ouve, que não duvida da sua dor. Cerque-se de pessoas que não te forçam a se explicar. Ou tempo, que não minimizam sua história. Que te tratam como alguém digno ou digna de amor verdadeiro. E se não houver ninguém agora, tudo bem. Use esse silêncio como alicerce. Em breve, pessoas certas chegarão, mas você só vai reconhecê-las quando parar de aceitar migalhas. Relacionamento não é tudo. Amor não é cego, ele é lúcido. Você merece ser cercado ou cercada de amor que cura, não que machuca. Continue assistindo, os passos seguintes vão te transformar por dentro. Resgate seus sonhos. Eles foram silenciados, mas não morreram. Quantos planos você engavetou para não desecrar? Quantas partes suas você abafou para caber nas expectativas de alguém que te manipulava? Relacionamentos abusivos não só ferem, eles paralisam. Fazem você desistir dos próprios sonhos, seja por medo, seja por esgotamento. Mas seus sonhos ainda estão aí, esperando você voltar. Você não precisa mais se diminuir para caber. Não precisa mais pedir permissão para viver. SEO. Momento de resgatar tudo que ficou para trás. A viagem que você queria fazer, o curso que abandonou, o projeto que engavetou. Reacender o que você ama é um dos caminhos mais bonitos de cura. Porque quando você se reconecta com seus sonhos, você lembra quem era antes da dor. E essa lembrança te dá força. Seus sonhos são a sua essência. E ninguém pode tirá-los de você. Continue, os próximos passos vão te levar de volta para casa. Reaprenda a ouvir a sua intuição. Ela gritou, mas você silenciou. Você já teve aquela sensação estranha? Um incômodo que não sabia explicar, mas decidiu ignorar? Aquela voz, sussurrando que algo estava errado, mas que você calou por medo de perder quem amava? Essa voz é sua intuição, e ela nunca te traiu. Quem te traiu foi quem te fez duvidar dela. Em um relacionamento abusivo, aprendemos a desacreditar de nós mesmos. Passamos a confiar mais na manipulação do outro do que nos próprios sinais internos. Mas agora, você precisa reaprender a ouvir sua alma. Aquela sensação no estômago, aquele aperto no peito, são alertas. São seu corpo e sua consciência tentando te proteger. Valorize it. Quanto mais você se escuta, menos espaço há para mentiras entrarem. A sua intuição não quer te afastar do amor. Ela quer te aproximar de si mesmo. Sua intuica é sua guardia. Dê voz a ela e continue comigo. Ainda há muito que você precisa recuperar. Dê nome ao que aconteceu. Você foi vítima de abuso. É duro, mas necessário. Você precisa encarar a verdade sem rodeios. Não foi um relacionamento difícil, nem momentos ruins, foi abuso. E só quando damos nome ao que nos destruiu, é que conseguimos entender o tamanho da ferida. O abusador muitas vezes te convenceu de que o problema era você. E por muito tempo, você acreditou. Mas agora, é hora de romper esse ciclo de negação. Não é drama. Não é exagero, é real, é violência emocional, psicológica e às vezes até física. E você sobreviveu. Assumir essa verdade não te faz fraco ou fraca, te faz livre. Porque a cura começa quando a mentira termina. Dê nome, dê voz, dê espaço à sua história. Ela merece ser ouvida com respeito. Assuma sua verdade e siga, porque só quem encara a dor pode construir uma liberdade real. Perdoe a si mesmo. Você fez o que pôde com o que tinha. Uma das dores mais silenciosas que ficam após o abuso é a vergonha. Como eu deixei isso acontecer? Por que não saí antes? Como não percebi? Mas a verdade é que você fez o melhor que podia, com o conhecimento e a força que tinha naquele momento. O abusador se aproveitou da sua empatia, da sua bondade, da sua esperança. Isso não é fraqueza, é humanidade. E se agora você enxerga tudo com clareza, é porque cresceu. Se culpar por não ter reagido antes é como julgar uma criança por não saber correr. Você estava tentando sobreviver. Isso, perdoar a si mesmo é um dos passos mais difíceis, mas também um dos mais libertadores. Não pelo que aconteceu, mas pelo que você decide fazer agora. Você não foi fraco ou fraca, você foi forte o bastante para resistir. Siga comigo. O perdão começa agora. Aceite que a recuperação leva tempo. Não apresse a sua dor. Você quer se sentir bem logo. Acordar e não lembrar mais. Quer viver como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que a cura não é um botão e um processo. E todo processo envolve fases. Negação, raiva, tristeza, aceitação. Ignorar isso só adia a dor. E quanto mais você pressiona para esquecer, mais ela te domina em silêncio. Permita-se viver o luto. Permita-se chorar. Permita-se desacelerar. Você não está atrasado ou atrasada.
está se reconstruindo. E reconstruções verdadeiras levam tempo. Feridas profundas precisam de cuidado, não do pressa. Não se compare com os outros. A sua dor é única. E seu tempo também será cure no seu ritmo. Respeite o seu processo. E continue aqui. Cada palavra pode ser o alívio que você precisa. Não. Precisa entender tudo para se libertar. Muita gente passa anos tentando entender o abusador. Por que ele ou ela fazia aquilo? Será que me amava de verdade? E se tivesse mudado? Essa busca por respostas pode virar uma prisão. Porque muitas vezes não há lógica no abuso. Há desequilíbrio, dor mal resolvida, traumas ao raios. Mas nada disso justifica o que você viveu. E você não precisa entender completamente para se afastar. A liberdade não vem da explicação. Vem da decisão. É quando você escolhe parar de se torturar com porquês e começa a viver os paraquês. Para que eu permita isso novamente? Para que eu me fortaleça? Para que eu me valorize? Algumas perguntas libertam mais do que todas as respostas. Você não precisa de explicações, precisa de paz. Continue. Sua libertação está logo ali. Quebre o ciclo do silêncio. Fale sobre o que viveu. Abusadores prosperam no silêncio. Enquanto você cala, eles continuam vencendo. Mas quando você fala, algo poderoso acontece. Você transforma dor em verdade, vergonha em força, trauma em cura. Contar sua história, mesmo que para uma única pessoa de confiança, já é um ato de coragem. Não se trata de expor o outro, mas de libertar a si mesmo. Cada palavra dita é um grito contra a opressão. É um marco na sua jornada de recuperação. É um lembrete de que você sobreviveu. Falar é se reconectar com a própria voz. E sua voz tem poder. Poder de alertar, de inspirar, de libertar. Não subestime o impacto da sua experiência. Ela pode salvar outras vidas, além da sua história importa. Fale, grite, compartilhe. Continue. Seu silêncio merece virar força. Não aceite amor que precisa ser provado com dor. Engano que o abuso ensina esse, que amor é sofrimento, que se dói, é porque vale. Que o sem machuca, é porque é verdadeiro. Isso é mentira. Amor de verdade não exige sacrifício constante. Não testa sua paciência. Não exige que você se anule para provar que é digno ou digna. Se o amor exige que você sofra para ser validado, então ele não é amor, é controle. O verdadeiro amor te faz crescer, não sei perder. Te apoia, não te derruba. Te liberta, não te prende. E você merece esse tipo de amor. Mas só vai encontrá-lo quando parar de aceitar relacionamentos em que a dor é constante e o carinho é migalha. Chega de provar seu valor. Através do sofrimento, você não precisa sofrer para ser amado ou amada. Continue aqui. O verdadeiro amor começa com o amor próprio. Reaprenda o significado de liberdade. Não é solidão, é respiração. Sair de um relacionamento abusivo muitas vezes traz uma sensação estranha. Você está livre, mas se sente vazio ou vazia. Isso acontece porque o controle era constante. Você foi condicionado ou condicionada a ter medo da autonomia. Mas liberdade não é ausência. É espaço. Espaço para sentir, para pensar, para ser. No começo pode parecer assustador. Como viver sem alguém te dizendo o que fazer? Como decidir por conta própria? Mas logo você percebe. Você sempre soube o caminho. Só precisava de silêncio para ouvir sua própria bússola. Liberdade é quando você respira sem medo. Quando sua paz não depende do humor de outra pessoa. E quando você finalmente entende que estar só é muito melhor do que estar mal acompanhado ou acompanhada. A liberdade assusta no início, mas depois é viciante. Continue comigo. O último passo está chegando. Crie novos hábitos que te valorizem, não que te castiguem durante o relacionamento abusivo. Você aprendeu a se diminuir, a se culpar por tudo, a viver em modo de sobrevivência. Agora é hora de criar hábitos que afirmem quem você é menos e não que te lembrem da dor que viveu. Cuide do seu corpo como um templo. Alimente-se com carinho. Estabeleça rotinas que reforcem o quanto você merece atenção, descanso e prazer. Medite. Escreva. Caminhe. Converse com pessoas que te tratem com respeito. Isso não é luxo, é reparação. Cada pequeno hábito positivo é um tijolo na reconstrução da sua autoestima. Abandone tudo que fazia por medo. E adote tudo que agora faz por amor a si mesmo ou mesma. Você não está apenas se recuperando. Está se reinventando. Sua nova vida começa nos detalhes do seu dia. Valorize-se em cada escolha. Continue. Você merece tudo isso. E mais. Defina novos limites. E faça deles o seu escudo. Quem já foi ferido costuma ter dificuldade em dizer não. Você aprendeu a agradar, a aceitar o inaceitável, a baixar a cabeça por medo do conflito, mas agora
Seus limites são sagrados. Eles não afastam o amor, afastam a violência. Limite não é egoísmo, é amor próprio em ação. Dizer basta é se proteger, é se respeitar, é dizer ao mundo que você mudou. Você não precisa justificar, nem implorar para ser ouvido ou ouvida. Seus limites não são negociáveis com quem insiste em ultrapassá-los. Eles são seu escudo contra tudo que te destruiu antes. Coloque limites com firmeza e gentileza. E por perto, quem entende que respeita-los é o mínimo, quem te ama, respeita seus limites. Quem não respeita, não te ama. Continue, agora é você quem dita as regras da sua vida. Reescreva sua história sem cortar as cicatrizes. Você não precisa apagar o passado para ser feliz. As marcas que carrega não te enfraquecem, te revelam. Cada dor que viveu, cada lágrima que derramou, cada vez que quis desistir, tudo faz parte da sua força. Reescrever sua história não é fingir que nada aconteceu. É escrever uma nova narrativa onde você é protagonista e não vítima. Onde você decide os rumos, escolhe os cenários e seleciona quem entra no palco. Suas cicatrizes são a prova de que você resistiu. Elas contam uma história de superação. Não se envergonhe delas. Elas te fazem humano real, inspiradora Reescrever-se é ter coragem de ser novo ou nova. Mesmo tendo sido partido ou partida, você não precisa apagar nada. Só precisa escrever o próximo capítulo com consciência. Continue comigo. O final feliz começa agora. Transforme sua dor em propósito. Alguém precisa ouvir o que você viveu. Você passou por algo que poderia ter te destruído. Mas está aqui, inteira ou inteira, ainda que em pedaços, buscando se reconstruir. Isso é força. E essa força tem valor. Talvez agora você ainda não consiga ver, mas alguém precisa exatamente da sua história para encontrar luz. Transformar dor em propósito não é obrigação, é oportunidade. É dar sentido ao que te feriu, usando sua experiência para ajudar, alertar ou inspirar. Você não é só sobrevivente. É semente de transformação. Seja escrevendo, falando, ajudando em silêncio, ou apenas vivendo com dignidade, você pode impactar o mundo. Sua dor não foi em vão, ela pode se tornar cura. Para outros, você é prova viva de que é possível renascer. Compartilhe sua luz. Continue, sua jornada está apenas começando. Você chegou até aqui, e isso por si só já diz muito sobre a sua coragem. Reaprender a viver depois de um relacionamento abusivo não é fácil, é uma batalha silenciosa, diária e profunda. Mas cada passo que você deu até agora te trouxe mais perto da liberdade, do amor próprio e da paz que você merece. Não se trata apenas de esquecer quem te feriu, mas de lembrar, todos os dias, quem você é. Uma pessoa inteira, forte, capaz. Você não é o trauma que viveu, você é a superação que construiu. E se hoje está mais consciente, mais desperto e mais firme, é porque está renascendo, por inteiro. E se esse vídeo tocou o seu coração, te fez refletir, ou deu forças para continuar, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você nunca vai andar sozinho ou sozinha. E compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Você pode ser o começo da cura de outra pessoa. Seu recomeço já começou. Agora, leve essa mensagem adiante, curta, comente, compartilhe e venha com a gente nessa jornada de reconstrução. Porque dignidade, liberdade e amor próprio não são luxo, são o seu direito.